Então, pessoal, no último capítulo, quando estava a falar do enquadramento histórico, do nascimento do petróleo, faltou ali duas ou três datas, que não invalidam nada daquilo que eu disse, mas já agora acho que são importantes. O tema do México ter perdido todos aqueles estados para os Estados Unidos insere-se, na realidade, num marco histórico mais abrangente, que é a transferência do poder espanhol como potência marítima comercial para os Estados Unidos, a nova potência emergente. E aqui é importante a guerra das Filipinas, a guerra de Cuba, a de Puerto Rico, e como Espanha perde toda aquela zona importantíssima das Caraíbas para a influência anglo-saxónica, e como os Estados Unidos se tornam uma potência naval desde então até agora, ou seja, durante um século e meio quase, como a maior potência naval do planeta, que isso vai-lhes conferir muito poder e muito poder dissuasório a partir de então. Então, temos um mundo que é um mundo de cariz latino, católico, e isto filosoficamente quer dizer muito em contraposição com o novo mundo crescente, branco, anglo-saxónico, protestante, dos WASP, dos Estados Unidos, que vão basear o seu novo sistema global baseado já não no universalismo próprio da mentalidade espanhola e católica, mas sim nos do liberalismo, do individualismo, e quase me atreveria a dizer que aqui há um certo supremacismo étnico anglo-saxónico, mas isso é muito contestável e as coisas entretanto também mudaram muito. Mas é importante ver esta passagem de duas filosofias distintas para como potências mundiais. E então é o princípio da indústria aliada ao ferro, ao aço, ao carvão. Este salto industrial a Espanha não tinha dado, os Estados Unidos, como tinha se aproveitado daqueles estados do sul que eram produtores de petróleo, puderam ganhar estas guerras a Espanha, e aqui há esta viragem. Em 1913, outra data que ficou por falar, a criação da Reserva Federal. Porquê? Porque vai ser uma instituição fundamental para trazer um ponto de encontro entre o petróleo e a indústria, porque a Reserva Federal é fundada por banqueiros e por industriais em casamento de interesses, baseado numa premissa fraudulenta. Vamos emprestar, é uma dona branca, aquilo que nós em Portugal conhecemos como uma dona branca, vamos emprestar dinheiro que não existe, mas como temos a indústria, vamos aproveitar a época histórica em que há um crescimento da indústria, é um campo quase infinito à nossa frente, nunca ninguém se vai dar conta que não temos ouro para respaldar o dinheiro que vamos imprimir. Basicamente é isto. E então os bancos vão emprestar dinheiro, emprestar, criar uma bolha. Isto começou em 1913, vamos lá ver até onde é que estamos hoje em dia. Portanto, desde então, uma das melhores definições que eu tenho do capitalismo é de que ele precisa de espaço perpétuo para criar perpétua dívida. E quando chega a um ponto em que já não dá mais e vai colapsar, tem que inventar mais para continuar, tem que ir buscar matéria-prima, invadir países para continuar isto. É um bicho vicioso que não conhece limites, porque quando chega ao limite acaba. Então esta Reserva Federal
vai ser apoiada pela banca que vai fazer empréstimos de números que tu acreditas que valem alguma coisa, mas que quando o mercado vai abaixo, e ele foi historicamente, com hiperinflação, e depois o dinheiro não vale nada, o teu dinheiro também não vale nada, mas se tu falhas o pagamento da dívida, aí sim tens que responder com posses, com terreno, com casa, com prata, com ouro, com aquilo que tu tenhas. Portanto, eles emprestam algo que não existe, mas recebem em troco algo que existe. E daqui transferir-se fortunas brutais, pessoas milhões de famílias em todo o mundo, tanto nos Estados Unidos como noutros países, que perderam tudo para os bolsos desta banca que se enriqueceu à conta de um sistema que é fraudulento. Bom, esta fraude começou nos Estados Unidos, passou à indústria para o desenvolvimento e depois rapidamente expandiu-se para a Europa. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos faz o melhor negócio da vida deles, torna-se credor da Europa, dos países que vão precisar de ser reconstruídos, e tem um alto preço a pagar. Hoje em dia a Alemanha foi o país que perdeu a guerra, tem 30 mil tropas americanas estacionadas em seu território. Se as coisas não funcionarem pelas boas, pela finança, pela banca, pelo sistema político, aqui temos aqui a tropa para o que der e vier. A Alemanha nisto está a pagar o preço de ter perdido uma guerra, não tanto pela vontade do seu povo, mas pela obrigação que os políticos têm de fazer parte de um jogo que sabem qual é a consequência de não fazer parte desse jogo. Nós vimos o que é que sucedeu a Nicarágua, ao Panamá, ao Iraque, à Líbia, a Granada, a todas as guerras, o que é que se passou no Caribe com a United Fruit. É um sistema que está pensado em deixar os países a pagar dívida perpetuamente através de empréstimos feitos pelo FMI, que é uma das outras estruturas que está ligada a este sistema bancário internacional. Então este capitalismo global tem um ponto fundamental que é o petróleo. Assentou-se no petróleo durante todos estes anos, mas não é o petróleo que faz as fortunas para as pessoas que trabalham para este cartel, para este monopólio que tem os centros em Londres, em Nova Iorque e depois com menos importância em Frankfurt e em Paris. Daqui é importante ver uma coisa: o negócio do petróleo não é o barril que é vendido, não é só isso é uma ínfima parte do dinheiro que gera o petróleo. O petróleo é a locomotora de tudo, é o transporte, é a indústria farmacêutica, é a indústria aeronáutica, é a indústria aeroespacial, é a banca, é os empréstimos, é os juros, é a dívida, é tudo. Há um autor mexicano que sabe muito do tema do petróleo, quem vos aconselho muito, o Dr. Jalife. Ele tem um livro que fala dos preços do petróleo e ele diz que isto são números muito contestáveis e é um cálculo muito tosco, porque não é a mesma coisa que quando o petróleo estava a $153 do que agora, que não vale rigorosamente nada que se possa fazer este cálculo. Mas ele diz, por cada barril de petróleo vendido, o sistema financeiro, estes banqueiros, o globalismo que tem as sedes nestas casas que vos falei, ganha 500 barris ad hoc, ou seja, por cada barril, 500 barris para o sistema que tem toda esta maquinaria a funcionar. Portanto, a Arábia Saudita, quando se apercebe que
estamos a ser explorados, e nos anos 50, 60, salvo erro, e cria a OPEP, e traz para si também outros países que são importantes produtores de petróleo, mas são países do segundo mundo e do terceiro mundo, Nigéria, Angola, o Equador, estes países assim, tenta fazer um cartel para salvaguardar os interesses da venda, mas não entende que não é um ator dos principais na economia, na finança mundial. É no mercado de petróleo imediato, da oferta e da procura. Portanto, como vende e é o maior produtor de petróleo, ganha aquilo que o barril lhe dá. No entanto, Londres e Nova Iorque estão a ganhar 500 outros barris, e vejam a fortuna que fizeram por ter este oligopólio, mas é um monopólio anglo-saxónico, de ter os barris indexados no Texas e em Londres, de Brent e Texas, porque é assim que se vende o petróleo. Então aqui, porque este sistema é um sistema que pode ser bem visto como injusto pela grande maioria da população mundial, e principalmente pelas potências emergentes, pela Rússia e pela China, há aqui uma vontade de criar um sistema separado deste, que sirva os interesses de outras nações. Por exemplo, o Irão. Um bom exemplo, um país que não pode fazer comércio com outros países. Ou Cuba. E não quero me perder muito, eu gostava de falar da vez que fui a Cuba, mas aí é que eu entendi que Cuba é uma vítima deste sistema e não ao contrário. E é muito simples, porque este é um dos truques que eles fazem. Ou a Argentina, vamos ter que falar da Argentina. A Argentina, neste preciso momento do vírus, está numa situação quase parecida à de 2000. Vai ser uma desgraça que vai passar na Argentina por causa do FMI. E estes entes, o globalismo em si, tem ferramentas como chantagear países inteiros, como fez a Portugal, como fez a Grécia, e temos o Irão, por exemplo, que não pode comerciar, e então a China e a Rússia aparecem agora a dizer: nós temos tecnologia, temos força militar e não queremos mais este sistema liberal, porque é um sistema fraudulento que enriquece a clique e empobrece milhões e milhões de pessoas. Esta é a análise, esta é a leitura que se faz a leste neste espaço euroasiático que está crescendo. Claro que nós, que somos europeus e que de certa forma entramos neste sistema e nos beneficiamos, estamos aqui numa situação em que o que é isto, o que é preferível, mas não tenho dúvidas que este é o papel que o petróleo tem, que é muito mais para além do consumo imediato de que dele se faz. É toda uma estrutura, e essa estrutura agora com o vírus chega a um ponto provavelmente final, ou de mudança, uma grande mudança, e no próximo capítulo quero falar já das energias renováveis, porque estes mesmos atores que foram os principais do petróleo estão-se mudando para as renováveis. E então aí já vamos falar mais desse tema em concreto. Aqui fica a parte histórica para entender como funciona o petróleo.